Onde é que você alimenta a sua esperança? Onde é que você alimenta a sua esperança? Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Nosso endereço, Praça Seca 32. O templo fica em frente à estação do BRT da Praça Seca. Pegar o BRT, pedir para descer na Praça Seca, você não tem que pedir nada, né? É só prestar atenção e descer na Praça Seca. Antes de chegar no Campinho, fácil. Antes de chegar na Taquara, depende de onde você vem, você desce e está bem perto de nós aqui. Mas se você vier de carro, é fácil, também é fácil. Tem estacionamento e vai ter um espacinho para você aqui. Se você quiser vir, será um prazer recebê-lo aqui na nossa igreja. Nossos cultos domingos pela manhã e também domingos à noite. De manhã eu estou aqui na Escola Dominical e terei o prazer de te abraçar se você vier aqui me procurar, ok? Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, usando essa revista como nossa referência. Por que referência? Porque o nosso livro-texto é a Bíblia. Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, ela é o nosso livro-texto. A revista nos dá alguns subsídios para nós entendermos e sistematizarmos o nosso aprendizado. Mas o livro-texto é sempre a Bíblia, é ela quem manda nas nossas mentes e nos nossos corações. Antes de continuarmos, tem que fazer duas coisas. Uma delas é orar, daqui a pouco nós vamos orar. E outra, você sabe, né? Só de sorrisinho maroto, aí você sabe que você tem que dar seu like aí. Aperta aí, gostei, pela fé. Você não sabe o que vai ser, mas no final você vai esquecer. Então coloca aí like. Se você não gostou lá, clica e dá um dislike. Fala, não quero. Mas eu tenho certeza que você vai querer, porque se você chegou aqui, você é interessado em aprender um pouco mais sobre a Bíblia, a palavra do Senhor. Eu tinha que fazer isso com você, viu? Eu não sei se eu vou me lembrar disso no final dessa gravação, mas eu vou falar de novo. Não esqueça de dar o seu like, isso é fundamental para nós, porque a gente está dizendo para o YouTube que esse conteúdo é relevante e você está dando testemunho, seu testemunho de fé. Você não precisa abrir a boca para falar, é só clicar aí e você está fazendo isso. Se você quiser, pode fazer um comentário também, você tem espaço do comentário e brevemente a gente dá um retorno para você. Mas vamos orar? Vamos orar e pedir a Deus para nos orientar nesse estudo de 2 capítulos numa lição só. Capítulos 10 e 11 de Romanos estão inseridos nessa lição 12, que vai falar sobre Paulo e a perspectiva dele, a esperança dele de um mundo melhor para os seus irmãos judeus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, nos dê a tua palavra, nos dê a tua orientação, consola o nosso coração e dá-nos ânimo para continuar aprendendo e nos desenvolvendo no conhecimento da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá para Romanos. Eu tenho gostado muito de estudar com você a carta de Paulo aos Romanos. Estou lembrando de tanta coisa boa, tanta coisa abençoadora, que eu tenho que agradecer também, além de agradecer a Deus, agradecer a você por estar participando dessa comunidade de estudantes da Palavra de Deus. Dá uma olhada em Romanos, capítulo 10, você vai ver que o capítulo 10 de Romanos começa muito parecido com o capítulo 9. Lembra do capítulo 9? Paulo estava angustiado, querendo falar para as pessoas que ele até abria mão da salvação dele para que os judeus fossem salvos. E no capítulo 10, ele vai colocar, olha, eu não tenho como abrir mão da minha salvação, mas eu tenho esperança firme em Deus que vocês vão largar essa coisa da lei, estarem tão agarrados à lei e se aproximarem da bondade, da graça do Senhor Jesus. Capítulo 10, versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos.
posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Algumas vezes nós somos muito resistentes a Deus, não pelo conhecimento que nós temos de Deus, da intimidade que temos com Ele, mas pelo que nós aprendemos, pelo que nós costumamos fazer. Se você é religioso, vai à igreja todo domingo, tem aquele compromisso de estudar a palavra, algumas vezes esse compromisso te coloca numa caixa e você não consegue enxergar nada fora daquela caixa. O que Paulo está dizendo, e ele tem experiência própria nisso, é que a gente tem que sair da caixa e começar a depositar nossa fé completamente nas mãos do Senhor. Por quê? Por que isso? Por que está falando isso? Porque o judeu pensava que bastava seguir a lei. Vou colocar aqui 6, 7, 8, 9, 10, a lei. E ele estava dizendo, ele já tinha descoberto naquele encontro que ele teve com Jesus no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, vai dizer que ele, que era um fariseu, descobriu que ele estava sendo zeloso, mas ele estava seguindo a lei. A lei não salva ninguém. Ele já falou isso no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6, e agora ele volta ao assunto, dizendo que eles fazem isso por ignorância, não ignorância à lei. Eles sabem muito da lei, mas sabem pouco de relacionamento com Deus. E Jesus é Deus feito gente. Então ele diz que tem que ter um rompimento ele tem que ter um rompimento dessa lei, e ele fala rompimento não no sentido, olha, ele vai dizer aí, eu vou ler com você o versículo, dá uma olhada no capítulo 10, ele vai falar, o fim da lei é Cristo, o fim da lei é Cristo. Vamos tentar entender o que ele está querendo dizer com isso? Se o fim da lei é Cristo, o que Paulo está dizendo com o fim da lei? Fim da lei, ele está dizendo que o propósito da lei é apontar para Cristo. Lembra-se daquilo que eu falei da linhagem de Abraão? O povo de Israel era o ventre do Messias. Deus havia prometido lá no Gênesis que ia mandar um para esmagar a cabeça da serpente. Depois ele disse que ia fazer de Abraão uma grande nação, de onde ia sair o Messias, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. O propósito da lei, o propósito maior da lei se converge em Cristo. Também a finalidade, pode ser traduzido assim também, outras versões falam isso, a finalidade maior da lei é Cristo, e a conclusão da lei é Cristo. Tudo aponta para Cristo. Se eu ficar só na lei, eu não chego em Cristo. Mas se eu tenho como princípio que o fim da lei é Cristo, eu começo a entender, é para isso que a lei está apontando. Por isso eu tenho que amar o próximo. Por isso eu tenho que respeitar o semelhante. Por isso eu tenho que aprender a me relacionar com as pessoas, porque o fim da lei é Cristo. Por isso eu amo a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Vamos lá, capítulo 10, Romanos, capítulo 10. A gente vai entender como é que isso acontece na perspectiva paulina. Ele vai dizer, versículo 8, mas o que diz? A palavra está perto de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, e você crê no seu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então, duas coisas você precisa fazer. Você precisa confessar e crer. Ok, você precisa confessar como? Falando, com a boca. Você precisa confessar com a boca. E você precisa crer. Com o quê? Com o seu coração.
Se você confessar com a sua boca, curioso que os dois são vermelhos, só que está com batom e tudo, e crer no seu coração, você vai ser salvo. Aí é muito interessante o que Paulo vai nos ensinar aqui. Isso aqui é muito interessante. Ele nos insere no projeto e mostra que nós estamos dentro do projeto salvífico do Senhor. Entende por que a gente tem esperança quando está em Cristo? Porque não apenas nós sabemos que vamos nos transformar de escravos, como nós vimos lá no capítulo 6, de escravos de um senhor ruim para um escravo do senhor bom, de escravo para servo, de servo para amigo, de amigo para filho, de filho para co-herdeiro com Cristo. Então, é um processo de desenvolvimento para você ser cada vez melhor. E agora Paulo vai dizer como é que nós vamos fazer isso daqui. Vamos fazer porque não há como confessar. Isso é legal, gente. Não há como confessar se não há quem pregue. Você tem que falar. Mas como você vai confessar? Como você vai pregar? Ele vai dizer, como que você vai invocar se ninguém prega para você? E como você vai fazer isso se você não crê? Se você pregar, a pessoa vai crer. Mas como ela vai crer se ela não ouvir? Como ela vai crer se ela não ouvir? E como ela vai ouvir se ela não for enviada para falar? Então, é por isso que Paulo vai dizer, lembra-se qual é o propósito de Paulo quando escreve a carta aos Romanos? Ele está começando a ir para o final do seu livro. E ele está dizendo como é que as pessoas vão confessar e invocar o nome do Senhor se não crerem? Como elas crerão se ninguém falar para elas? Como elas ouvirão se não há quem pregue? E como elas pregarão se não forem enviadas? O que Paulo estava querendo, no fundo, era ser enviado para a Espanha. Lembra-se lá das lições 1 e 2? Paulo está começando a mostrar para eles que eles precisam fazer parte de um projeto missionário. Vamos ver se faz sentido isso que eu fiz para você aqui. Vamos ler o texto bíblico. Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 10 em diante. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é o Senhor de todos e abençoa ricamente a todos que invocarem, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, de novo, judeus e gentios, ele coloca todo mundo junto, todo mundo que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora ele vai dizer, versículo 14, como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de que não ouviram? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. E como são belos os pés dos que anunciam as boas novas, dos que pregam a palavra de Deus, citando Isaías. Então, ele vai dizer que a salvação vem desse projeto elaborado por Deus sobre Israel. Depois, no capítulo 11, ele vai falar sobre o remanescente de Israel. Alguém de Israel ainda vai ser salvo. E ele vai dizer que Israel é como uma árvore. Vamos tentar entender isso aqui. Uma árvore, uma oliveira. A oliveira a oliva que faz o azeite, que serve para temperar. Azeite, a gente fica pensando em azeite só azeite para tempero, mas não é só para tempero que ela serve, não, viu?
o azeite também, eles faziam perfumes, eles faziam remédios com o produto da oliveira. Mas se você chegar numa oliveira dessa, como é que o gentio funciona aqui? Vou botar outra cor aqui. Funciona como oliveira. O gentio foi enxertado, eu vou colocar assim, o gentio foi enxertado. Sabe como é que se faz o enxerto? Prende aqui um galinho e o enxerto vai se alimentar da árvore que é Jerusalém. Ele vai dizer que Jerusalém, que é o ventre do Messias, a gente é enxertado nele. Então, eles vão crendo e vão se desenvolvendo. Mas se uma árvore dessa daqui não crê, não se desenvolve, ela é o quê? Cortada. E aí Paulo vai dizer, se essa árvore consegue receber um enxerto que não foi dela, como é que ela vai rejeitar aquele enxerto que está jogado de lado para não receber novamente? Por isso a esperança de Paulo para os seus irmãos judeus, aqueles judeus que não quiseram aceitar a Cristo como Salvador, eles podem ter uma outra chance, porque Deus que os extirpou pode inseri-los novamente. É isso que ele vai dizer aqui. Vamos lá no capítulo 11 e vamos ver se faz sentido para você, como fez para mim. Capítulo 11, versículo 11, os ramos enxertados. Novamente pergunta, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio a salvação dos gentios. Eles deixaram de lado Cristo. Lembra o que João diz, veio para que era seu, os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, foi cortado, foi enxertado os que creem no seu nome. Eu fui enxertado, você foi enxertado nessa árvore que é a nossa salvação, que é Cristo. Quando diz João, no capítulo 15, vai dizer, eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, sem mim nada vocês podem fazer. Ele vai dizer, vê se não faz sentido para você, versículo 13, estou falando a vocês, gentios, visto que eu sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, vocês possam provocar ciúmes em meu próprio povo e salvar alguns deles. É claro, aquele que foi jogado de lado, está fora da videira, ele deixa de dar o seu fruto e começa a morrer. Só que ele vê que quem foi enxertado, que nem fazia parte, começa a frutificar. Ele fala, quero voltar. E aí, Paulo vai dizer, versículo 15, pois se a rejeição deles é reconciliação no mundo, o que será a sua aceitação, se não a vida deles dentre os mortos? Se é santa a parte da massa que é oferecida como os primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertada entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você que o sustenta, mas a raiz, e não é você mesmo. Os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Você está certo. Eles, porém, foram cortados devido à sua incredulidade, e você deve permanecer pela fé. Não se orgulhe, mas tenha, pois, não se orgulhe, mas tema. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. Então, todo Israel pode ser salvo. A salvação está aberta para todas as pessoas. Basta confessar com a boca e crer com o coração. O que Paulo está nos ensinando é que a bondade e a severidade de Deus andam juntas como uma estrada
um paralelo. O horizonte está lá na frente. A grande vitória, a grande glorificação está lá na frente. Eu e você estamos aqui, andando em direção a Cristo. E à medida que a gente anda, o horizonte fica mais perto. Mas a gente vai se desenvolvendo também, caminhando com Jesus. A minha oração é que você entenda que essa caminhada, esse processo de desenvolvimento com Deus é um processo de aprendizado, porque o fim da lei é Cristo. O fim e o propósito de nossa vida é Cristo. A finalidade da nossa vida deve ser Cristo. Eu espero que você tenha uma semana abençoada e que você continue firme na palavra do Senhor. Agora eu tenho que falar para você, já deu seu like? Dê o seu like aí e boa semana.